Shalom de Alcha, ótimo dia a todos os meus queridos, como vocês estão? Para hoje nós iremos falar, entender um pouquinho porque que a Bíblia ela nos ensina e nos motiva sempre a orar, a perseverar. Será por quê? Tem um significado específico? Hoje nós iremos aprender sobre isso e certamente a sua fé não será a mesma depois deste vídeo. Se você gostou, se você está gostando, deixe seu like, se inscreva neste canal e que o Criador, através do Filho Salvador, abençoe abundantemente a sua vida. Queridos, porque a Bíblia, ela enfatiza, tem tantos versículos bíblicos falando da perseverança da oração. Por quê? Mas antes disso, eu quero só lembrar você que Alcha manifestou para desfazer as obras das trevas. Então você não tem que aceitar maldição na sua vida, você não pode aceitar o mal perpetuando na sua vida, né? E Alcha já carregou por nós. Por si só já é suficiente. Basta, entende? No livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz assim: perseverar em oração, por quê? Ele diz, velando nela com ação de graça. Porque nós devemos sim manter a constância na oração e em seguida de gratidão. Não é somente orar por obrigação, não, mas ter aquele hábito de fazer orações constantes. Tem pessoas que não têm o hábito de ficar uma hora, meia hora de joelho orando. Isso é fato, porque não tem o hábito, não tem o costume. Mas isso é adquirido com o tempo, com a prática. Entenda? Você deve orar para quê? Você deve orar por tudo e por todos. Como assim, Érica? Primeiro começando por você. Abrindo a oração. Pai, eu entro na sua presença através de Alcha Machia, que seja meu intercessor nesta oração, que os seus anjos com espada de fogo ao meu redor, me guardando durante essa oração. Por que é necessário a gente pedir que ele venha nos guardar e que os anjos deles estejam ao redor durante as orações? Porque o maligno ele vai tentar impedir que você não ore, que você não consiga dar continuidade na sua oração. Especialmente quando você está falando algo que vai te libertar, né? Especialmente quando você estiver orando por libertação, por cura, né? Então vai vir todos os tipos de impedimento. Cachorro vai latir, alguém vai chegar, vizinho vai chamar, celular vai tocar. Alguma coisa, algum imprevisto vai acontecer para você não orar. Então, por isso que é necessário que você tire aquele momento seu. Se durante o dia é muito agitado, que tal tirar à noite, né? Quer orar por libertação? Érica, eu tô passando isso, tô passando aquilo, tô com depressão, tô sendo atacado espiritualmente. Ore pela madrugada, de meia-noite às 3 da manhã. Érica, eu não consigo orar esse tempo todo. Tudo bem, começa meia-noite, um dia você ora de meia-noite até meia-noite e meia, ou então de 11h30 até meia-noite. Aí no outro dia você ora de 1 até 2, no outro dia você ora de 2 até 3 da manhã. Vai fazendo revezamento, coloca o celular para despertar e você vai lá. Não precisa necessariamente você orar 1 hora, porque no início quem está começando é difícil, nem vai conseguir. Mas só de você se levantar da sua cama e descer, se prostrar diante do Criador, pedindo Ele que venha te libertar de todo o mal que você está enfrentando, que Ele venha te ajudar, né? Você fala assim, Pai, eu preciso de ajuda, eu sozinho não consigo. É através de Ti, através de Alcha Machia que vencerei, mas eu preciso. Primeiro, me dê fé para isso, né? Que muitos estão tão atacados espiritualmente, que há tantas bruxarias, tantas feitiçarias, que tira a fé da pessoa para ela não acreditar que ela não consiga mais. Eu falo isso com propriedade, porque eu já fui atacado por bruxarias, por feitiçaria, e eu já cheguei um dia a acreditar que não tinha solução na minha vida. Por quê? Especialmente porque eu recebi uma feitiçaria, e existem feitiçarias, sim! Faz com que você não acredite que há possibilidade mais, para que a pessoa fique desorientada, para que a pessoa perca a fé totalmente. Se você perder a fé, você perdeu tudo. Então, todos os dias você tem que pedir ao Criador que venha guardar a sua fé, guardar a sua fé, guardar a sua mente, guardar o seu coração. Pede Ele, guarda a minha boca, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda o meu nariz, guarda as minhas mãos, guarda os meus pés, guarda a minha mente. Me guarda desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, guarda a minha família. Repreendendo o Pai, pedindo Ele durante essa oração. Eu sei que, fala assim, Pai, eu não sei o que falar, mas converse com Ele como se você estivesse conversando com uma pessoa íntima. Falando aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está passando, aquela dificuldade.
Você fala com ele assim, ó, você se sente preso, aprisionado, porque quem está sobre correntes, grilhões, gaiolas espirituais, cativeiros espirituais, se sente aprisionados, se sente amarrados, mesmo não estando presos. Eles sentem porque a prisão é invisível. Então você tem que falar, pai, eu estou tendo dificuldade no trabalho, eu estou com problema de dívidas, eu não consigo resolver, eu estou com a vida desalinhada, eu preciso de ajuda, me dê direção. Ministre no meu coração o que eu tenho que fazer. Coloque pessoas que possam me ajudar nesse trajetório. Tira pessoas que estejam atrapalhando o meu caminho. Abre as escamas espirituais dos meus olhos, que ela caia por terra para que eu consiga enxergar quem eu posso confiar e quem eu não devo confiar mais. Entenda? Aí você vai falando com ele. Neutraliza, pai, as enfermidades. Eu estou com depressão, síndrome de pânico. Porque quando você é atacado espiritualmente, um dos sintomas é depressão. Você quer ficar só na escuridão, no quarto fechado. Você quer se isolar, não quer falar com ninguém. Não somente isso, você sente muito medo quando está atacado espiritualmente. Por que você vai sentir medo? Porque você está fraco espiritualmente. Quando nós estamos fracos espiritualmente, quando você recebe uma bruxaria, uma feitiçaria, você vai sentir muito medo. Vai ter síndrome de pânico, vai querer sair de casa, tem medo de sair de casa. Isso é ataques espirituais, é bruxarias, feitiçarias que foram lançadas contra a sua vida. Você identificou? Você vai orar em cima disso. Você vai pedir ao Criador, através de Yahshua, porque Yahshua manifestou, e ao permitir que Yahshua manifestasse, para desfazer as obras do diabo. E bruxaria e feitiçaria são obras do diabo que está te atacando. Então, você fala, em nome de Yahshua Mashiach, pela autoridade, pela unção que há no nome de Yahshua Mashiach, eu não aceito essas obras das trevas sobre a minha vida, atuando na minha vida. Aquele que está comigo é maior, é mais forte, é mais poderoso. Eu repreendo todo portal maligno, eu repreendo todo grilhão, todo espírito de estagnação, todo espírito de prisão, aprisionamento. Eu repreendo todo espírito de maldade, de doença, de enfermidade sobre a minha vida. Tudo aquilo que é gaiola espiritual financeira, gaiola espiritual na vida sentimental, gaiola espiritual na vida profissional, eu repreendo no nome poderoso de Yahshua Mashiach. Todo medo sai, isso não é de algo. Vai para as trevas, sem direito de retaliação, sem direito de retorno. É necessário que você fale. Se você não sabe orar, fale o que você está sentindo. Expõe. Sabe, querido, quando eu estava tão atacada espiritualmente e eu não entendia que era uma feitiçaria, era uma bruxaria, que eu estava sendo vítima, alvo de bruxos e feiticeiros, o que acontece comigo? Eu não tinha força para orar, mas eu não desistia de orar. Eu ajoelhava, ficava horas de joelho e falava, o meu coração é teu, tu sabes, tu conheces, tu pode ler o que eu estou sentindo. Mas eu não aceito isso. Se eu te sirvo, se tu criou céus e terra, me criou até o mal, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu, queridos, em momento algum eu aceitava isso. Mesmo quando eu não tinha palavras para orar, eu falava, Yahshua, intercede por mim. Só que eu quero contar para vocês um segredo, que eu já falei em vários outros vídeos. Eu fui do berço católico, né? Mas eu conheci a verdade, a Bíblia Sagrada, e fui liberta das idolatrias, porque o catolicismo é muita idolatria. E geralmente quem mexe com bruxaria e feitiçaria está muito ligado ao secretismo da Igreja Católica. É muito ligado o catolicismo com as religiões afro, né? Tá tudo interligado. Então, o que acontece? Se você é idólatra, você inconscientemente você já está praticando feitiçaria, as obras das carnes, né? Então, o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, lá fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. A carne e o Espírito, eles militam dia e noite, incessantemente, né? Militam dia e noite. Então, nós temos que alimentar mais o nosso Espírito para nós resistirmos às obras da carne. Porque quando nós ficamos vulneráveis à carne, nós não conseguimos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, demônios, hostes, né, malignas, demônios humanos, demônios territoriais, locais. O negócio é bem mais amplo, né? Mas acontece, é real, existe, e se você não se posicionar, você será muito... Tem pessoas, queridos, infelizmente, que o desespero é tanto, a depressão... A pessoa fica tão... procura ajuda em todos os lugares, não consegue ajuda, né? Não consegue ajuda, não consegue... As pessoas, muitas vezes, quando você vai contar para ela, relatar o que você está passando, os ataques que você está recebendo, quando você vai pedindo ajuda, as pessoas acham que você é birutinha da cabeça. Elas não vão acreditar em você,
Porque o trem é tão louco, o trem é tão diferente de tudo, porque só quem já passou por um ataque espiritual de bruxaria e feitiçaria vai entender o que você está falando. Então tem seguidores meus que eu entendo perfeitamente o que eles passam, porque eu já estive no lugar deles um dia, entende? Então eu consigo entender o sofrimento dessas pessoas. Por isso eu me compadeço de vocês, porque eu sei o que vocês estão passando perfeitamente, sei que isso é real, por mais que as pessoas querem desacreditar. Por quê? Até porque os bruxos e feiticeiros, quando você vai tentar, você descobre que eles estão atuando sobre isso, e quando você vai querer falar sobre isso, eles começam a fazer feitiçarias com brinquedos de crianças. Para que isso? Para dar para as pessoas não acreditar no que você está falando, para as pessoas não levar a sério o que você está falando. Acredito que até nisso eles atuam. Quando você se impõe, quando você tenta relatar para as pessoas o que você está passando, o que você está sofrendo, aí você, para que as pessoas tenham a sua atenção, o que eles vão fazer? Eles vão fazer feitiçaria, demandas espirituais, para que as pessoas não venham acreditar no que você está passando. Exceto aquelas pessoas que já estiveram no lugar que você hoje está. Aí sim nós entendemos isso. Entenda? Eu sempre fui muito apegado à fé, né? Mesmo da forma errada, sendo católico, idólatra, entre outras. Mas, porém, entretanto, quando eu me converti ao evangelho, eu clamava por Deus e por Jesus Cristo. Não estou criticando, porque eu já passei por isso. Só que eu não entendia porque eu ainda, por mais que eu jejuasse, por mais que eu orasse, por mais que eu lesse a Bíblia, por mais que eu ouvisse louvores, ainda os ataques persistiam. Ainda os ataques saíam sobre a minha vida. E eu não conseguia obter êxito diante dos ataques espirituais. Aí está o segredo. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 fala: aquele que tem a chave de Davi abre e ninguém fecha, e que quem fecha e que ele fecha e ninguém abre. O que essa chave é? São os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Então, até quando os bruxos e feiticeiros vão fazer rituais, de repente você está sendo vítima e os bruxos estão alojados ao seu redor, diante da sua casa, ao lado da sua casa, e você nem sonha, porque eles fazem magia para que você fique cego espiritualmente e não consegue ver que ali está sendo feito um ritual. Eles colocam um despacho na sua porta, uma arruelinha de plástico, colocam um chinelo, você nem sonha, você fala, não, que povo porco, você acha que eles são sujos, mas não é, porque é a entidade da sujeira, que eles atuam para atrapalhar a pessoa, para trazer brigas dentro de casa, confusão, muita miséria, escassez, estagnação, entende? Só que se você não conhece como eles atuam, você vai achar que eles são somente a sujeira, você vai conseguir detectar somente a sujeira física, natural, mas não, existe a sujeira espiritual, porque essas entidades que eles invocam, elas trazem brigas entre os familiares para que eles fiquem ressentidos, guardando muita mágoa. É aí que está o canal. Quando você guarda a mágoa das pessoas, aí sim abre brecha para que os feitiços que eles lançam sobre você tenham atuação, tenham força de manifestar e trazer destruição sobre a sua casa. Entenda? Então, a partir do momento que eu conheci os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, Yud-Rei, Vav-Rei, Ial, Yud-Rei, Yud-Rei, Vav-Shial, Ial Shemashia, acabou. Mas foi progressivo, igual eu falo com você, há milagres que eu recebi, que foi no estalar do dedo. Há outros milagres que eu vivo até hoje, que conforme eu compartilho com vocês dia a dia, que o Criador tem me ensinado e me mostrado e revelado situações e dando eu autoridade e poder, não são do nome de Yahshua, que tudo é feito pelo nome de Yahshua, não são dele, que hoje eu posso sim compartilhar com vocês e entender o que vocês passam, justamente por causa disso, porque eu vivi na própria pele, eu sei que isso é real e que, de fato, de verdade, isso não é uma lenda, não é uma fábula, isso é realidade. Os céus e o inferno existem, tem as pessoas que trabalham para a luz e tem as pessoas que trabalham para as trevas. E por mais que eu vivi num ambientes onde que existia muitas pessoas invocando as trevas e eu apenas invocando a luz. Imagina a barreira espiritual? Consegue entender a dificuldade? O grau de dificuldade para mim era muito maior, entende?
Talvez hoje você esteja nessa mesma situação. Você crê, não tem força nem para crer mais, porque você crê em nome de Jesus Cristo e Deus. Não estou desacreditando, porque Jesus Cristo e Deus são títulos, são nomes de blasfêmia. Eu desafio você que está passando por tudo isso hoje, que um dia eu passei, e eu sei que é real e que você está passando, a clamar por Iau e Aush. A clamar por Iau e Aush. Orar incessantemente, jejuar. Jejuns, nós temos que abrir o propósito do jejum. Pai, eu abro o jejum em prol de libertação da minha vida, da minha casa, repreendendo todos os ataques que eu estou sofrendo. Me dando direção, ensinamento, sabedoria para lutar contra essas obras das trevas. Pronto, ele vai te dar. Leia também o Salmo 13, que ele vai mostrar para você quem está fazendo as feitiçarias e bruxaria para vocês. É muito importante isso. Ele vai testificar, vai vir a clara. Você não só apenas receberá o livramento, como você vai conhecer aonde o inimigo está trabalhando e como ele está trabalhando. O Salmo 13, ele expõe, ele ilumina, ele mostra os seus olhos aonde está saindo a fonte das trevas. Ele mostra, entende? Porque o inimigo ele não é um feiticeiro só. Geralmente, no meu caso, sou atacada por quê? Porque eu busco muito, eu oro muito, eu jejuo muito, eu medito muito, eu ouço muito louvores, eu coloco muito louvor dentro da minha casa, sabe? Eu dou muita legalidade para a luz estar dentro da minha casa. Sou pecadora, às vezes erro. Tem que aceitar isso. Nós somos pecadores, nós não somos, né? Nós rejeitamos o pecado, mas nós somos pecadores. Mas ainda assim, uma das fortalezas das trevas que elas tentam me atacar é usando vários bruxos ao mesmo tempo, vários feiticeiros. Porque um só não tem força. Entende? Por quê? Porque há uma resistência muito forte sobre a minha vida, né? Uma proteção, isso é fato. Então, a partir do momento que eu comecei a clamar por Iau e Aush, essa coisa foi enfraquecendo. E a partir do momento que você vai conseguindo tomar o território que antes era do inimigo, ali, o que acontece? Os servos do diabo, ele perde a serventia naquele território. Por isso que há muitas roteirização, rondas de outros servos, de outros feiticeiros e bruxos de outros bairros, de outras cidades, até de outros estados e países. Por quê? Porque é um rodízio muito grande, porque o Criador te mostra atuações deles, como eles atuam, você vai lá e quebra, fecha, destrói, né? Há falanges, por exemplo, as pessoas que... Eric, eu vejo pessoas me perseguindo. A falange de Vassago, a falange de Belial, são demônios, né? Então, onde você vai, eles vão. Se você vai no supermercado, tem. Se você vai na rua, vai. Onde você for, tem deles. Isso é real, tá? Muitas pessoas não vão acreditar. Se você pedisse uma investigação policial, se o policiais não entender de fé, ele não vai conseguir ver nada. Nada. Por isso que a última direção que eu dei para a segurança pública e privada, a luta de vocês não é contra carne e sangue. O seu inimigo, ele é invisível. Nós entraremos agora nesse fim de 2025 a 2026, vai ter muitas manifestações espirituais, já estão acontecendo. Mas vocês vão ter que estar atentos, vão ter que ter gente aí que faz libertação. Porque vai ter muitos movimentos que vocês não vão conseguir descrever, muitos crimes que vocês não conseguirão decifrar. E eles vão ser através de espirituais. E nós já estamos vendo isso, pai matando filho, marido matando mulher, mulher matando marido, pai matando filhos, entre outros. E depois a pessoa entra em choque. Nossa, por que eu fiz isso? Porque estava sob um feitiço, sob uma bruxaria. Isso é real. E muitas vezes o inimigo de vocês, o nosso inimigo, ele é invisível. Se fosse só físico, você via, você fala, opa, aquele ali é meu inimigo, eu vou ficar de olho. Mas não é isso, né? Porque essas pessoas que utilizam bruxaria, feitiçaria, elas são guiadas por espíritos imundos. Você tem que entender isso. Não é que você tem que ter uma raiva delas. Elas também são vítimas, porque a partir do momento que elas cedem à feitiçaria, bruxaria, a servir às trevas, elas não têm força. Dificilmente terão forças para sair. Pessoa para sair, geralmente eles não já estão tão habituados, tão acostumados a praticar feitiçarias e bruxarias, que muitos deles não querem, porque existe vantagens. Eles recebem vantagens por isso, que o diabo dá muitas coisas para eles. Muitas facilidades que, se fosse para fazer no dia a dia com esforço, não conseguiria. Por isso que muitos não querem sair dessa vida, né? Então, clame por Iau e Aush. Vocês fazem esse teste. Eu desafio a vocês.
né? Mas primeiro tem que aceitar Yahshua Mashiach, né? Aceitar ele como seu salvador, seu libertador. Perseverar em oração, jejuns, meditação da palavra. O livro de Romanos, capítulo 12 diz: seja paciente na tribulação, preservar em oração, ore diante das dificuldades e aflições, né? A palavra do Criador também diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Você que hoje se encontra cansado, sobrecarregado de problemas, de adversidades, de depressão, de tristeza, de dívidas, de aprisionamento, de enfermidades, você acha a solução. Acha a solução para a sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17 diz: orai sem cessar. Ou seja, orar sem parar, continuamente, todos os dias. Aqui, olha que interessante, vou fazer uma analogia. Você levantou hoje, tomou café da manhã, vai almoçar, vai tomar café da tarde possivelmente, vai jantar e tomar ceia à noite. Antes de dormir, vai comer alguma coisa, uma fruta. E aí? A oração é a mesma coisa. Levantou pela manhã, entrega seu dia. Durante o dia, na hora do almoço, dê graças ao Criador pela sua refeição. Nunca come nada sem orar, sem apresentar o Criador. Vai dormir, vai jantar, apresenta. Vai dormir, apresenta a sua noite. Agradece pelo seu dia. Seja grato pelos livramentos que você nem viu. Seja grato. Peça a Ele para fortalecer e preparar um novo amanhã para guardar sua mente, seu sono, sua casa, sua vida. Faz essa experiência e ver as coisas mudando, né? Eu, particularmente, há milagres que é progressivo. Eu tenho recebido dia após dia. Há milagres que foi instantâneo. Entende? Por quê? Porque eu entendo que o que o Criador vai fazer na minha vida, assim conforme vai fazer na sua vida, é coisa grande. Então, nós temos que ser preparados para que outras pessoas sejam salvas através do nosso testemunho. Aleluia. O livro de Lucas, capítulo 18, que fala sobre o juiz iníquo, que Yahshua contava uma palavra, ele contou sobre essa palavra. Qual que é o objetivo dessa palavra, falando sobre o juiz iníquo e da pobre viúva? Que é simplesmente para nos ensinar a importância de orar sempre e nunca desanimar. Mesmo que o seu cenário esteja caótico, mesmo que seus olhos não vejam situação alguma, ainda assim, continue a orar, não desista, continue, porque é na continuação, é na perseverança que você receberá resultados, né? Então, por que a Bíblia, ela nos motiva a orar? Para fortalecer a nossa fé, para restaurar a nossa esperança, para garantir a graça, ou seja, a força de seguirmos em frente todos os dias, para nos conectar com o Criador e com o Salvador. A oração, ela tem o poder de conectar os anjos do Criador ao nosso redor e de redor, nos purificar, nos limpar, nos fortalecer, nos salvar, né? Que a salvação, o prêmio, a recompensa é a salvação, e afastar o maligno. A oração, quando você ora, você afasta o mal. Enquanto você invoca Yahshua, o mal se afasta, que ele não consegue permanecer no mesmo lugar que a luz está. E durante as orações, porque a Bíblia nos motiva, nos ensina a orar, que durante as orações, ele nos mostra que tudo na nossa vida é passageiro, tanto o bem como o mal. Hoje você pode estar passando por momentos difíceis, situações que você não vê solução, que caminhos estão fechados, pessoas frias no seu caminho, você encontra pessoas de corações congelados, pessoas insensíveis, porque no momento mais difícil da sua vida, parece que todo mundo te vira as costas. Mas eu quero que você entenda que não é todo mundo. Que o Criador e o Salvador, eles estão aí à sua disposição. É nos momentos que a gente mais sofre, que nós passamos mais diversidade, mais dificuldade, aí sim que ele se faz mais presente. Eu quero que você entenda, não é porque o Criador, muitas vezes vai chegar um momento quando você vai ler a Bíblia, vai meditar, vai orar, você não vai ver resposta. Mas ainda assim, o Criador, ele não precisa de cenário para trabalhar nas nossas vidas. Ele trabalha até no silêncio. Até quando ele não fala nada conosco, quando nós oramos e abrimos um versículo bíblico para ler como resposta que ele nos entrega, às vezes você não recebe a resposta daquela oração. Ainda assim ele está falando, ele está te ensinando que o silêncio também é sabedoria. Que o silêncio também é trabalhar dele. Que muitas vezes ele vai trabalhar no silêncio. Entende? E não somente a partir do momento que você acredita neles, que você fala, eu vou crer,
eu vou acreditar que a minha salvação está em al e aus, e coloca a sua fé, você vai ser provado. Ele vai trazer, vai permitir que adversidades entrem no seu caminho, que as coisas fiquem difíceis, quando você começa a jejuar em prol da sua libertação, quando você começa a orar, é um turbulhão, parece que vem tudo ao mesmo tempo, acontecendo na sua vida, para que você seja provado, para que você... Ele já sabe, ele quer ter certeza se você realmente vai confiar nele. Sabe, quando eu começava a orar pela minha libertação, pelaquela situação que eu estava vivendo, e eu ainda não conseguia identificar aquilo, que era feitiçaria, bruxaria, eu nem sabia que isso existia. Olha como eu era leiga, sabe por quê? Porque na igreja católica eles não ensinam isso, e eu fui do berço católico. Nunca vi um padre falar sobre isso, sobre bruxaria. Mas desde criança, se vocês verem os vídeos anteriores, eu já tinha algo para a parte de libertação. Eu me comovia quando eu via as pessoas chorando, quando as pessoas estavam dentro das igrejas chorando. Eu queria fazer alguma coisa por elas, eu sentia uma dor, eu sentia a dor delas. Eu falei, isso não é normal. Certa feita eu estava na igreja, eu tenho esse testemunho aí, uma igreja católica, e eu vi uma senhora que ela chorava desesperadamente. E tava lá um senhor que ele era um taxista, já faleceu. E ele era muito, sabe, católico, mas não é católico, é crente mesmo, vamos dizer, que cria só que Jesus, ele cria em Jesus mesmo, a ponto que ele era um artista, ele desenhava a escultura assim, sabe. Hoje eu entendo que não é isso, né, isso era idolatria, mas assim, ele tinha uma fé diferente, ele não tinha uma fé de rezar texto, só ficar rodando texto, não era isso, a fé dele era diferente. Ele lia a Bíblia, ele fazia algo mais que as outras pessoas, os católicos, não faziam. Ele fazia, né? Porque geralmente a gente que fomos do berço católico, nós temos muita tendência de rezar texto, ficar fazendo novena, que trem, né? Mas não, ele meditava na Bíblia, fazia leitura de livros que edificava, de libertação, e eu não entendia isso. Só que ele era muito observador, e eu sempre ia na igreja, eu sentia um vazio muito forte. Cada dia eu ia numa igreja diferente, e ele sempre, coincidentemente, estava também junto, né? Ele gostava de ir para sentar, porque ele era taxista. Aí, nos horários vagos, depois do almoço, ele ia para meditar. E, certa feita, eu entrei numa igreja, tinha uma senhora lá, e ele estava lá no fundo da igreja, e tinha, sabe as igrejas que tem, onde fica, o oratório que fala? Não, onde fica a hóstia, sabe, uma salinha lá? Eu esqueci o nome. Então, ele tinha aquele mini igreja dentro da igreja, eu esqueci o nome. E a gente gostava, ele falava santíssimo, que as pessoas falavam santíssimo, acho que é isso. Aí eu fui lá, de joelho, e chegou a senhora e começou a chorar. Mas ela não chorava, ela gritava, ela honrava. E eu, a ponto que eu não conseguia mais ali falar com o Criador, né, do meu jeito. Eu levantei e fui, e falei, posso orar pela senhora? Não, mas só que na época eu falava, posso rezar pela senhora? Ela só balançou a cabeça, posso. Eu fui, levantei as mãos e impus sobre a cabeça dela, olha pra você ver. E orei. Aí depois ela foi acalmando, parando. E eu tinha aproximadamente 12, 13 anos nessa época. Aí ele foi e falou assim comigo, 12, 13 anos, que a igreja era perto da minha casa naquela época. Aí ele foi e falou assim comigo, Érica, você sabe o que significa o que você fez? Isso é libertação. Você tem um chamado. Chamado? Eu nem sabia o que era isso. Mas tudo bem, eu fiquei feliz. Ele foi, depois fez uma cartinha, deixou na minha mãe. E, enfim, deixou pra mim, fez uma imagem, umas fotografias e deixou lá. Mas assim, ali... E ele teve um carinho especial comigo. Enquanto eu tive a oportunidade de conversar com ele, com os filhos... Eu não tive muito contato com os filhos, mas eu tinha mais com ele. E tive a oportunidade eu gostava de encontrar com ele, porque ele falava, sabe? Eu sentia bem quando eu via ele falando do Criador. Mesmo sendo Deus e Jesus na época, porque eu não conhecia os nomes. Então, hoje, talvez você esteja na mesma situação. Clamando por Deus e por Jesus Cristo. Só que são nomes de blasfêmia, são nomes... que não são reais, não são nomes verdadeiros. Eu sei que existe uma resistência em aceitar esse nome. Veja bem, o nome Deus e Jesus aceita em todo lugar. No catolicismo, no evangelismo, na igreja evangélicas, nos templos evangélicos, no candomblé, na umbanda, no espiritismo, em todo tipo de templo e seita, até no satanismo aceita-se Deus e Jesus.
Agora, Yud, Re, Vav, Re, Ial, Yahshua Mashiach não se aceita. Sabe por que não se aceita? Porque são nomes santos e verdadeiros. São os nomes que foram ocultos e escondidos, propositalmente para o fim dos tempos. Só que em Isaías 52, versículo 6, o Criador diz, o meu povo vai conhecer o meu nome. E para vocês terem ideia, como isso é tão poderoso, o Brasil é conhecido como o celeiro do mundo, é predestinado, né? Ganhará asas de águia no fim dos tempos, porque é propósito do próprio Criador. A nossa nação é uma nação vacilada. E o inimigo trabalha tanto em oposição à nossa nação. Por quê? Para destruição. Por que há tantas pessoas trabalhando para as trevas? Sai de outros países e vem para cá. Por quê, gente? Vocês não entenderam por causa disso? Porque o inimigo, ele tem fome por aquilo que é predestinado pelo Criador. Porque o inimigo, desde o princípio, ele se rebelou contra o Criador e ele caiu, ele foi destruído. E ele faz com que, usando o maior número de pessoas, principalmente de uma cidade, de uma nação que é escolhida pelo tem a bênção do Criador, com um propósito final do fim dos tempos, trazendo destruição, vai fazer com que envergonhe o Criador ou magoe o Criador. Entende? Para tentar trabalhar na contramão do Criador. Mas você que me escuta hoje, eu quero encorajar você a continuar perseverando. O nome do Criador deveria ter sido transliterado. O que aconteceu? Aconteceu a tradução. E nome próprio não se traduz. Se meu nome é Érica no Brasil, se eu for para Israel, para os Estados Unidos, para o Japão, meu nome continuará sendo Érica. Assim é com o Criador. O nome do nosso Criador é Yud, Re, Vav, Re, Ial. Deveria ter traduzido nas Bíblias Ial. Mas o que aconteceu? Traduziram para o grego. Do latim foi para o grego. Deus gregos. Deus sol. Entenda? Aí foi para Deus, Zeus, Deus, Deus, sei lá mais o que. Então, eu não sou inimiga de vocês. Eu quero compartilhar uma verdade que eu descobri que fez total diferença na minha vida. Eu quero que vocês entendam que você recebendo essa chave dos nomes do Pai e do Filho, você tem tudo. Nada ali é impossível. Porque o nome do nosso Criador, o nome do nosso Salvador é extremamente poderoso. Temos que usar com temor, com responsabilidade, com respeito, porque esses nomes não se brinca como se brinca com Deus e Jesus. Muitas pessoas brincam, zombam, mas com Ial e Yahshua não. É diferente. São nomes santificados. A Bíblia relata que todo aquele que for encontrando e invocando Ial e Yahshua, estes sim serão salvos. Então eu espero que essa palavra de fato, de verdade, possa ativar a fé que está adormecida em você. Que você possa reagir através da oração, dos jejuns, das consagrações. Coloque louvores dentro da sua casa, organize a sua casa. Eu sei que quando a gente está sendo atacado espiritualmente, há muito cansaço, o corpo dói, você fica desanimado, você às vezes não quer nem comer ou come demais. É uma situação que eu já sei, eu já passei por isso, já vi pessoas muito próximas sendo atacadas espiritualmente. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Entende? Por isso que eu tenho a sensibilidade de entender o que você passa. Porque é real, eu sei que existe. Eu sei que se você chegar para alguém e falar, tem alguém me seguindo, tem alguém me seguindo, tem alguém fazendo, ninguém vai acreditar. Porque as pessoas vão olhar, não vão entender, não vão conseguir ter a visão que você está tendo. Entende? Então isso é real, é fato. Isso aí não é brincadeira, é uma realidade. Então a parábola do juiz iníquo, ele nos mostra, nos ensina a importância de orarmos sempre e nunca desistir. Por que nós devemos orar, gente? A Bíblia nos ensina que nós devemos orar incessantemente para fortalecer nossa fé, fortalecer nossa comunhão com o Criador, porque quando nós fortalecemos, o inimigo não tem acesso às nossas vidas. Assim seja, Shalaim de Yahshua, a paz de Yahshua Mashiach esteja com você, e lembre-se mais uma vez, Yahshua manifestou para desfazer as obras das trevas, e todo aquele que nele crê será salvo. Aleluia. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada a todos vocês. Shalaim de Yahshua.